Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação. Continuação. E não é concebível que o benefício da fé seja a remissão dos pecados, a não ser que se conceba ao mesmo tempo que o prejuízo da infidelidade seja a retenção dos mesmos pecados. Mas para que fim é que os apóstolos e depois do tempo destes, os outros pastores da igreja se haviam de reunir para se porem de acordo sobre a doutrina que deveria ser ensinada, tanto para a fé como para a conduta, se ninguém fosse obrigado a obedecer a seus decretos? Ao que pode responder-se que os apóstolos e os anciãos desse concílio eram obrigados, pelo próprio fato de dele participarem, a ensinar a doutrina lá aprovada, e decretaram que ela fosse ensinada na medida em que nenhuma lei anterior à qual fossem obrigados a obedecer a tal fosse contrária, mas não que todos os outros cristãos fossem obrigados a respeitar o que eles ensinavam. Pois, embora eles pudessem deliberar sobre o que cada um deles havia de ensinar, não podiam deliberar sobre o que os outros deviam fazer, a não ser que sua assembleia tivesse poder legislativo, o que só os soberanos civis podiam ter. Porque, embora Deus seja o soberano do mundo inteiro, não somos obrigados a aceitar como sua lei tudo que qualquer homem possa propor-nos em seu nome, nem qualquer coisa contrária à lei civil, a qual Deus nos ordenou expressamente que obedecêssemos. Assim, dado que os atos do Concílio dos Apóstolos não eram leis, mas conselhos, muito menos eram leis os atos de qualquer outro doutor ou concílio a partir de então, se reuniram sem a autoridade do soberano civil. Consequentemente, os livros do Novo Testamento, embora sejam perfeitíssimas regras da doutrina cristã, não podiam ser tornados leis por qualquer autoridade, a não ser a dos reis ou assembleias soberanas. Não consta qual foi o primeiro concílio que transformou em canone as escrituras que agora possuímos, porque aquela coleção dos canones dos apóstolos que é atribuída a Clemente, o primeiro bispo de Roma, depois de São Pedro, é objeto de controvérsia, porque, embora aí tenham sido compilados os livros canônicos, existem palavras que encerram uma distinção entre o clero e os leigos que não era habitual tão próximo do tempo de São Pedro. O primeiro concílio para estabelecer as escrituras canônicas de que temos notícia foi o de Laodiceia, que proíbe a leitura de outros livros nas igrejas, o que é um mandato que não se dirige a todos os cristãos, mas apenas àqueles que tinham autorização para ler qualquer coisa publicamente na igreja, isto é, apenas aos eclesiásticos. Dos funcionários eclesiásticos do tempo dos apóstolos, uns eram magistrais e outros ministeriais. Magistrais eram as funções de pregação do evangelho do reino de Deus aos infiéis, de administração dos sacramentos e do serviço divino, e de ensinar as regras da fé e da conduta aos que eram convertidos. Ministerial era a função dos diáconos, isto é, dos que eram encarregados da administração das necessidades seculares da igreja, numa época em que esta vivia de fundo comum de dinheiro, constituído pelas contribuições voluntárias dos fiéis. De entre os funcionários magistrais, os primeiros de mais importantes eram os apóstolos, dos quais havia inicialmente apenas 12, que foram escolhidos e nomeados por Nosso Salvador em pessoa, e sua função não consistia apenas em pregar, ensinar e batizar, mas também em serem mártires. Este testemunho era uma marca específica e essencial mediante a qual o apostolado se distinguia das outras magistraturas eclesiásticas, pois para ser-se um apóstolo era essencial ou ter visto Nosso Salvador, depois de sua ressurreição, ou ter convivido com ele antes, e ter visto suas obras e outros argumentos de sua divindade, que lhes permitissem
ser considerados testemunhas suficientes. Assim, na eleição de um novo apóstolo para o lugar de Judas Iscariote, disse São Pedro, destes homens que nos acompanharam em todo o tempo em que Jesus, nosso Senhor, andou entre nós, desde o batismo de João até ao próprio dia em que nos foi arrebatado, deve ser ordenado para ser testemunha de sua ressurreição juntamente conosco. Com a palavra, deve ficar implícita uma propriedade necessária para um apóstolo, a saber, ter acompanhado os primeiros apóstolos no tempo em que nosso Salvador se manifestou em carne. O primeiro dos apóstolos que não foram nomeados por Cristo no tempo que passou na terra foi Matias, escolhido da seguinte maneira. Reuniram-se em Jerusalém cerca de uns 120 cristãos. Estes designaram 2, José, o justo, e Matias, e tiraram a sorte entre ambos, e a sorte caiu em Matias, que passou a contar-se entre os apóstolos. Por aqui vêm os que a ordenação deste apóstolo foi um ato da congregação, e não de São Pedro nem dos 11, a não ser enquanto membros da Assembleia.